Então, pessoal, estou de volta a gravar aqueles videozinhos curtos, né, com o objetivo de dar alguns toques, fazer algumas dicas com relação ao nosso problema em comum. Eu vou voltar a falar de um assunto que eu já falei em um vídeo anterior, que inclusive na descrição desse eu vou colocar o link do outro vídeo que nós falamos. Eu tenho visto, como antes eu tinha falado também do outro vídeo, grande número de pessoas reclamando com relação à pandemia, aos sintomas, à situação que tem vivenciado, né, o medo que tem gerado em cada um esse problema recorrente, que agora tem nova cepa, nova variante, né, novo vírus. E o que a gente tem visto com muita frequência é que os portadores de síndrome do pânico em específico, reclamando de sintomas, e os sintomas assemelhados, né, aos sintomas da Covid, né, do vírus. Isso vem trazendo, né, para cada um os sintomas parecidos. O portador da síndrome do pânico, propriamente dito, não pode se esquecer que ele tem outra síndrome que chama somatização. O que acontece? Ele ouve sobre uma doença, sobre um sintoma de outra pessoa, ele absorve aquilo, né? Então, o que eu vou dizer aqui é praticamente repetir o que eu falei no outro, mas esse vídeo seria um reforço, talvez, àquele que eu já tinha gravado há alguns meses atrás. Se eu não me engano, no ano passado, em meados do ano, quando começou esses comentários, esse tumulto envolvendo a pandemia. Então, o que acontece? Eu tenho visto as pessoas reclamarem com muita ênfase, com muita força, né, com medo de estarem com o vírus. Então, o que a gente tem que fazer, a princípio? Se o medo é insistente, e agora parece que os testes estão aí, né, mais fácil de ser conseguidos, vá num posto de saúde, vai numa UPA aí e faça o teste para tirar a prova. Mas eu acho que o mais assim, interessante, tomando todos os cuidados, né, que a ciência e a medicina nos orientam, mas o que eu acho mais importante ainda, né, para nós que somos portadores dessa síndrome, e agora é o momento mais específico para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer da doença, tudo que a gente ouvimos sobre somatização, sobre absorver sintomas dos outros, sobre não ficar assistindo e vendo e lendo noticiários, né? Que a gente tem que achar e entender, né, que nem tudo que se fala é condizente com a verdade, e como a gente não tem como provar se é verdade ou não, então é melhor não assistir. Não é que a gente vai ficar alheio, né, à situação, porque a gente não pode viver como um ermitão, um eremita, mas pelo menos a gente evitar esses contatos com esses noticiários muito fantasiosos, muito cheio, né? Que a mídia, para vender, para produzir, né, para alcançar o objetivo que é ser vista, muitas das vezes há um exagero. Então, a gente precisa saber medir isso. Quando a gente não tem nenhum tipo de distúrbio psicológico, nenhuma doença psicológica. Quando a gente tem, é preciso mais cuidado ainda, porque a gente tem a mania, tem o costume de absorver tudo isso e trazer para a gente.
né? Eu volto a dizer, agora qualquer sintoma que a gente tem, a gente está relacionando a Covid, né? Ao vírus, né? E quando, na verdade, antes de ter essa doença psicológica, antes de ter esses distúrbios, você espirrava, achava que era um resfriado. Você tinha uma dor de cabeça, você achava que era uma enxaqueca, né? Você tinha uma dor de garganta, você achava que era um resfriado, uma coisa qualquer. Hoje não. Hoje qualquer um desses sintomas que a gente sente, a gente já correlaciona ao vírus. Então, eu sugiro o seguinte, que a gente use o bom senso, né? Cumpra todas as exigências que a medicina, que as pessoas entendidas nos falam, mas também a gente não pode entrar naquele ciclo de desespero, porque o risco que a gente corre nem é esse, né? Se a gente toma todos os cuidados, a probabilidade, não quer dizer que a doença não vai chegar a gente, mas a probabilidade é diminuída. Mas o grande risco maior que a gente corre é ficar tão encanado nisso que aumentar os sintomas do problema psicológico que a gente já tem, do distúrbio psicológico que a gente já tem. E isso, consequentemente, vai agravar tudo, né? E a gente bem sabe, né, que uma mente desequilibrada, um psicológico fora do normal, né, do dito como normal, ele tem por... E quando a gente está muito assim, com esses sintomas, com esses pensamentos intrusivos, negativos, a gente se descuida de algumas coisas. E a tendência é baixar a nossa imunidade. Aí sim nós estaremos sujeitos, né? Então, o toque que eu gostaria de deixar aqui era aquele de observar, de ser racional, mais um momento, né? Eu sugiro os pensamentos racionais, os pensamentos dentro de uma possibilidade lógica, tomando todos os cuidados, volto a dizer, para não entrar naquele ciclo de desespero, de pensamentos infundados, de atitudes fora do factível, do habitual, do normal, para não entrar nesse looping que agora, segundo os especialistas nos estão falando, que a tendência é de mais pessoas contraírem ou começarem a ter doenças psicológicas, não é? Porque não vão saber lidar com essa nova situação que o mundo vive, com esse medo exacerbado, com essas atitudes, né, fora do normal. Agora, para quem não tem, pode começar, e para quem já tem, aí pode aumentar e chegar numa situação quase que impraticável, insuportável, intolerável. Então, quanto mais cuidado a gente tiver, não cuidado com a doença sim, mas cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o nosso modo de agir, de pensar, de falar. O maior cuidado que nós que temos esses distúrbios da mente precisa ter com os nossos pensamentos, com os nossos modos de falar, de agir, de pensar. Eu acho que o caminho para o nosso equilíbrio e o caminho para a gente saber lidar com essa situação nova, né, que já não é tão nova mais, mas já passou de um ano, e que ainda, pelo que a gente percebe, vai perdurar por algum período ainda, é saber lidar com as nossas coisas interiores, com as nossas formas interiores, né, para sair lá na frente menos abalado, né? Ou menos atingido possível por tudo que provavelmente a gente ainda vai passar. Porque pelo que a gente nota, pelo que a gente percebe, as vacinas, os remédios estão surgindo aí, estão indo num passo relativamente pouco, parado, né? Então, às vezes para,
ou às vezes há uma lentidão muito grande, até se adequando. Então, o que pelo que a gente percebe, até atingir a população em geral vai demorar um pouco. E até que isso chegue, né, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio, pelo menos esforçar. Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente lê, que a gente ouve, de bom, né, de equilíbrio, de cura, é a hora de colocar, essa é a hora de colocar em prática. É na hora dos momentos difíceis que a gente tem que colocar em prática os aprendizados que a gente vai absorvendo no decorrer da doença, no decorrer do tempo, né, para que a coisa vá mudando também aos poucos. Não esperemos mudanças em nós de rápido assim, porque a gente sabe que demanda um certo tempo também para a gente ir adaptando as novas ideias, os novos conceitos, os novos pensamentos. E não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir alterar as coisas assim. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo esse vídeo, tentando alertar, né, a todos para ficarem assim alertas com a situação que ainda continua, né, preocupante, mas mais preocupante ainda é a nossa atitude com relação a tudo que está envolvendo essa situação do mundo, né? Não é uma coisa particular do Brasil. Temos que ter cuidado sim com a pandemia, mas também temos que ter cuidado, reforçar os cuidados com o nosso psicológico também, para não ficar pior do que muitos já estamos. É nisso que eu estou tentando alertar todos, tá bom? Então o vídeo foi nesse sentido, espero que tenha atingido o objetivo. Até o próximo, se Deus quiser.